quando nós olhamos para nós, para a nossa vida, e se tivermos as percepções corretas de quem nós somos, nós vamos chegar a Deus. E isso é extremamente importante porque eu fiquei impressionado, eu estou falando do primeiro capítulo, irmãos, eu fiquei impressionado com a forma como ele abordou esses temas. A gente vê que é uma pessoa que Deus usou de uma forma diferenciada, porque ele vai chegar à seguinte conclusão: ser humilde não é uma questão sentimental, é uma questão de lógica. Quem mais conhece a Deus, mais humilde será. Olha que importante, isso tem a ver com lógica. E aí, quanto menos humilde é uma pessoa, é porque menos ela conhece a Deus. Ele deixa isso muito claro. E a maior prova, dentro das Escrituras, para uma verdade como essa, é só vocês olharem a vida das pessoas que realmente tiveram encontro com Deus. Elas tiveram medo de morrer. Não foi? Todas as pessoas que tiveram encontro com Deus tiveram a percepção clara da sua indignidade. E quanto mais se aproximava, mais medo tinha. Quando eu digo medo, eu me refiro ao temor da grandiosidade de um Deus soberano diante da fragilidade de um ser humano que muitas vezes peca e desobedece a Deus. Vemos isso em Isaías, vemos isso nos crentes do período dos juízes, o povo de Israel já na época de Moisés também. Toda a aproximação que o ser humano tem com Deus mostra para ele o quanto indigno ele é. E essas exposições, ela nos ajuda exatamente a crescer como cristão. Porque você serve a Deus de uma maneira mais digna, de uma maneira mais correta, quando você sabe quem é o Deus que você serve. Quando você conhece esse Deus. Então vamos ler só o versículo 2 do Salmo 90. Só o versículo 2. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que os montes nascessem, e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui porque queremos conhecer o Senhor, porque conhecer o Senhor é nos conhecer. Conhecer o Senhor mostra-nos quem nós somos. Conhecer o Senhor nos ajuda a ter uma percepção mais ampla de nós mesmos e de quem nós somos diante do Senhor e o quanto nós somos dependentes de Ti. Isso nos ajuda também a dar segurança, isso nos ajuda também a dar temor, isso nos ajuda a trazer reverência. Mas o maior de tudo, Senhor, talvez a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida, quando nós Te conhecemos, é que nós crescemos em amor ao Senhor. Amar o Senhor, conforme a Tua palavra diz, é o nosso desejo. Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças. E através disso, amar o nosso próximo. Meu Deus, nos ajuda a crescer nesse propósito, para que o nosso coração se complete em Ti, para que o nosso coração seja carregado da Tua presença e do Teu amor. E que hoje, mais um aspecto, mais um atributo, mais uma qualidade, que se soma
aquelas que já foram apresentadas no culto e que mostra para nós quem o Senhor realmente é e qual é a nossa postura diante de tamanha onipotência, diante de tamanha grandiosidade, que só tem uma postura, que é a de entrega, que é a de reverência, que é a de temor e, por fim, a de amor. Senhor, que sejamos atraídos a Ti, que através desta exposição sejamos todos aqui atraídos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós falamos já, eu não lembro de tudo, já passou aí, já acabei perdendo um pouquinho, mas falamos do conhecimento, falamos da existência de Deus, os nomes de Deus que apresenta aspectos de quem Ele é. Vamos falar um pouquinho, isso é importante para nós, viu? Da eternidade de Deus. Parece que é uma coisa tão comum, nós lemos isso sempre, em Salmos, e se formos colocar todos os versículos bíblicos que fala que Deus é eterno, nós vamos encontrar muitos, e se for fazer uma exposição de um por um, irmãos, vai dias, se passará dias, porque a Bíblia, ela traz muita clareza sobre a eternidade de Deus. Porém, quando nós lemos os textos sagrados, nós temos que observar do que está sendo dito aqui. E é aqui que entra a nossa dificuldade. Porque como nós já estamos falando em diversos momentos, vamos continuar falando disso, Deus é infinito. E Ele não só é infinito em termos pessoais, Ele também é infinito em termos temporais. Além dele ser infinito, na sua grandiosidade, nas suas qualidades, na sua eternidade, na sua bondade, Ele é eterno no sentido absoluto do termo. A eternidade de Deus significa que Ele não possui princípio nem fim. E olha isso daqui. Deus não tem sucessão de momentos em seu próprio ser. Embora Deus perceba os acontecimentos e haja dentro do tempo, Ele não é limitado por ele. Vocês ouviram? É isso que nós vamos estar falando aqui. Quando se trata da essência de Deus, é um outro aspecto de eternidade que é praticamente impossível nós compreendermos completo isso. Nós conseguimos tatear, como disse o apóstolo Paulo. A gente consegue tatear só. A gente consegue talvez arranhar a superfície. É o máximo que nós conseguimos. Fazer um pequeno arranhão na superfície da compreensão do que é ser eterno concernente a Deus. Então, a eternidade de Deus é absoluta. Ela é totalmente diferente da questão temporal. A eternidade de Deus não inclui sucessão de momentos. Mas tem que ficar bem claro, não é uma coisa acontecendo depois da outra. Não é assim com Deus. Isso, irmãos, isso é algo que não dá para a gente mensurar. A melhor palavra, a que mais se aproxima, é a temporalidade. Deus não tem tempo. Não no sentido que ele não tem tempo para nada, é no sentido que o tempo não cabe em Deus. É nesse sentido. O tempo não. Mas olha para a nossa mente. Tudo que nós pensamos é um pensamento em sequência do outro. Você pensa um pensamento, depois você pensa outro, e você vai fazendo sequência de pensamento. É o nosso raciocínio. Isso quer dizer o quê? Nós sempre vamos ser limitados pelo tempo. Como que um ser que é limitado ao tempo, por ter sido criado nele, vai entender a eternidade e a atemporalidade de Deus? Simplesmente não dá. Simplesmente não tem como. Nós só temos que observar o que os textos dizem e chegar na
observar vamos dizer assim, o acúmulo de evidências. E aí nós vamos tirando as nossas conclusões dentro do que o texto está dizendo. Olha, ele diz isso. O que isso quer dizer de forma completa, nós não sabemos. Mas nós entendemos que é isso que diz a palavra de Deus. Por exemplo, Deus conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras com a mesma clareza e o mesmo realismo. Com a mesma clareza. Aquilo que aconteceu há 5.000 anos atrás, Deus tem isso em si, como se fosse hoje. E olha, uma coisa, Deus não sabe mais hoje do que Ele sabia antes de criar o mundo. Você percebeu como é difícil isso? Vocês perceberam como é difícil? Pastor, hoje vai ser um pouquinho mais difícil. Tudo que Deus soube sempre foi completo, nunca foi parcial. Deus não cresce em conhecimento conforme o tempo passa. Quando nós estudamos, vocês estão fazendo faculdade, estudando, cada dia que você tem uma aula, você aprende um pouco mais. Você está crescendo em conhecimento. Quando você vai na escola, você cresce um pouco mais. Você está crescendo em conhecimento. Quando você lê um livro, você aprende um pouco mais. Você está crescendo em conhecimento. Não é assim com Deus. Tudo, desde os primórdios da humanidade, até hoje e até a eternidade futura, o nosso Deus é o mesmo. Isso está ligado com o que nós falamos de um Deus que não muda. O conhecimento de Deus também não muda. Ele é completo, absolutamente completo, desde antes da criação do mundo, e de eternidade a eternidade sempre foi completo. Deus como ser eterno. As Escrituras apresentam Deus como aquele que existe continuamente, sem ser afetado pelo progresso temporal. E nós lemos o Salmo: antes que os montes nascessem e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade é Deus. Então Ele é Deus sempre. Não é menos Deus e nem mais Deus. Ele é o mesmo Deus, por toda a eternidade. Não há uma variação da divindade, da essência, do ser, dos propósitos, do conhecimento diante desse Deus que nós servimos. Olha o que um dos amigos de Jó disse: o número dos seus anos é incontável. Jó 36, 26. O número dos seus anos é incontável. Quando Jesus se apresenta no Apocalipse, quando João tem aquela visão gloriosa de Jesus, Cristo se apresenta para ele com essa seguinte expressão: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é, Ele era e Ele há de vir. É o mesmo Deus. Continua sendo o mesmo Deus. Vocês lembram que nós falamos, quando entramos na questão dos nomes de Deus, o eu sou? O eu sou está se referindo a essa estabilidade, a esse ser. Deus é em toda a sua essência Deus. Ele é completamente Deus. Ele não precisa de nada. Ele não necessita de nada. Ele não tem carência de nada. Ele não sofre com nada. Ele é estável. E aí o Moisés, quando tem um encontro com Deus na sarça ardente, ele fala: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou, eu serei, sempre sou o mesmo Deus de eternidade a eternidade. Olha o que disse Isaías: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Como que nós entendemos então a questão do tempo? Se Deus é eterno e a eternidade de Deus envolve uma qualidade que nós não conseguimos compreender, porque Deus não está em sucessão de anos, Ele continua sendo o mesmo Deus, fora do tempo. Então Deus, Ele está fora, Ele está além, Ele é o Senhor.
do tempo. Ou seja, o tempo é criação. Tempo é criação. O tempo foi criado no Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, começa aí o tempo. O tempo inicia quando inicia o princípio. O princípio é começo. Então, Gênesis 1:1 mostra que Deus criou o céu, Deus criou a terra. Ao criar o céu e a terra, ele criou mais duas coisas: o espaço e o tempo. O espaço e o tempo. Vocês sabem que as ideias de espaço e tempo variam de planeta para planeta. Tem planeta que o dia é mais rápido, tem planeta que o dia é mais devagar, tem planeta que o ano é mais longo, tem planeta que o ano é mais curto. Essa ideia de tempo varia de lugar para lugar, nesse universo grandioso que Deus criou. Por quê? Porque foi assim que Deus criou. Foi desse jeito. No princípio, marca não apenas o início do universo, mas o início do próprio tempo. A matéria, o espaço e o tempo, tudo foram criados por Deus no princípio. Porém, Deus estava antes de tudo isso. E antes de tudo isso, Ele sempre foi Deus. E agora, olha que dificuldade. Vocês viram a dificuldade que eu apresentei a aula? Hoje, irmãos, o estudo é difícil, porque eu citei antes. Olha como a gente é preso no tempo. Quando eu digo para vocês, antes do tempo, o que eu estou fazendo? Estou falando de tempo. Porque se eu usei a expressão antes, né? Antes e depois são conceitos temporais. Olha como a nossa mente não alcança. Antes do tempo, Deus era Deus. Antes do tempo, Deus é Deus. É melhor usar o verbo assim. Só o fato de, na nossa cabeça, usar termos como antes, como depois, significa que nós não conseguimos, por isso que a gente só arranha, nós não conseguimos alcançar o tamanho, a grandiosidade de Deus. É a infinitude isso é infinitude. É a infinitude de um ser completo e perfeito. Não dá para pensar de forma diferente e não tem como diminuir esse aspecto de Deus. Tudo isso que eu estou falando para vocês implica em como se enxerga esse Deus. Porque, irmãos, o que tem de gente que quando pensa em Deus, pensa num ser pequeno. Se nós não entendermos quem é Deus, nós corremos o risco de diminuí-lo. E quando Deus é diminuído, nós crescemos. E aí traz distanciamento. Quando Deus cresce, nós diminuímos. E na nossa diminuição, nós encontramos a nossa segurança, nosso porto seguro, nosso apoio e a nossa vida. A Bíblia fala dessas ações antes do tempo. Judas 25. Deus sempre teve a sua glória antes de todo o tempo. A graça concedida em Cristo também acontece antes do início das eras. Está aqui em Judas 25, 2 Timóteo 1:9. As promessas de vida eterna que Deus faz para a sua igreja aconteceram antes do tempo. Olha que coisa. Tito 1, versículo 2. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos.
Irmãos, nem o escritor bíblico consegue explicar direito isso. O que é antes do tempo? Não sabemos, mas sabemos que antes de criar o mundo, Deus já derramou suas promessas de vida eterna sobre a sua igreja. Os textos mais conhecidos de vocês. A experiência de Deus com o tempo é totalmente diferente da nossa. Agora eu vou ler para vocês 2 textos que vocês conhecem de ponta a ponta. Vocês já leram. Um deles está no Salmo 90 também. E aí nós vamos entender quem é esse Deus e por que ele está fora do tempo e porque a forma de lidar com o tempo de Deus é totalmente diferente da nossa. A qualidade da eternidade quando se fala de Deus não é igual à nossa. É totalmente diferente. Olha o que diz o Salmo 90 no versículo 4. Olha que texto, irmãos. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. O Elias, quando ele encontra os profetas de Baal, uma das coisas que Elias faz é isso. Diz assim, olha, falem mais alto, faça a oração de vocês mais alto, pode ser que esse Deus aí não esteja escutando. Vai que ele foi passear e não voltou ainda. Então fala mais alto, quem sabe ele escuta de forma mais distante. Isso é ídolo. Irmãos, a palavra que você falou no teu pensamento, quando você era criança, a primeira palavra que você aprendeu a falar, Deus lembra como se fosse hoje. Sabe a primeira palavra do Adão, quando Deus criou Adão? Deus criou Adão. A primeira coisa que o Adão falou quando foi criado, eu não sei o que foi, mas Deus sabe. Hoje. E essa palavra é como se ela fosse dita hoje. Deus não perde memória. Deus não perde memória. Olha que coisa. Porque para ele 1000 anos é como se tivesse acontecido ontem. Nós não lembramos nem o que nós comemos na semana passada. E Deus sabe qual foi o primeiro alimento que você teve. Deus sabe como foi o seu primeiro choro. Deus sabe qual será o seu último suspiro. Lá no futuro, 1000 anos depois, Deus enxerga também como se fosse hoje. Olha que coisa. Deus sabe exatamente a hora que Ele vai nos levar para Ele. Deus sabe exatamente o minuto em que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Deus não esquece. Deus também não aumenta o seu conhecimento. E Ele também não diminui. Vocês percebem o Deus que vocês servem? Diante de uma palavra dessa, tem gente ainda que acha que a oração não passa do teto, porque o seu gemido, Ele lembra. A forma como você chorou, Deus lembra. É como se estivesse acontecendo agora. É por isso, irmãos, que a Bíblia nos ensina sempre a ser gratos. É por isso que a Bíblia nos ensina a ter gratidão, a se submeter diante desse Deus poderoso, porque, irmãos, não existe segurança maior. Nós não servimos a qualquer Deus, não. É soberano. É grandioso. Olha o invertido. Eu li o Salmo 90 agora. Cada momento permanece vívido na consciência de Deus para sempre, como se nunca terminasse. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia.
Muita gente pergunta assim, mas por que que Deus está retardando? É o que disse o Pedro aqui. Por que que Deus está retardando a volta dele? Não está retardando. No tempo dele vai chegar. Só que tem uma coisa importante para falar para vocês. Se para Deus o que aconteceu há 1000 anos atrás é como se tivesse acontecido ontem, e o que acontecerá há 1000 anos depois é como se estivesse acontecendo hoje, é assim o nosso Deus. Significa que Ele é o Senhor do tempo, é o Criador do tempo. Agora eu quero entrar numa outra coisa com vocês aqui. Não quer dizer que as suas ações e a sua vontade não seja realizada no tempo. Porque a partir do momento em que Ele criou esse tempo, Ele percebe o próprio andamento desse tempo. Então Ele sabe o que é 1000 anos. Deus sabe que de Davi para Jesus se passaram 1000 anos. Deus tem plena consciência disso. Viu? Ele, no seu ser e na sua essência, ele não está preso a tempo nenhum. Mas nas ações dele, ele vai percebendo um momento atrás do outro. E quando ele age na nossa vida, ele usa esse recurso, porque foi ele que criou, que é o recurso do momento atrás do outro. Ou seja, Deus sabe qual foi o primeiro milagre que ele fez com você. Ele sabe qual foi o segundo. E ele consegue enumerar claramente e perfeitamente. Inclusive os dias, as horas, os minutos, os segundos e os milésimos de segundo, se perguntar. Olha, há 3 dias atrás, há 20 horas, há 30 minutos, há 4 segundos, se você perguntar para ele, eu te livrei de um acidente. Você pode perguntar isso para ele 1000 anos depois, ele fala. A perfeição em Deus. E ele sabe que uma coisa está acontecendo após a outra. Porque assim ele age. Mas não é assim que ele é. Ele age assim, porque ele nos criou assim. Ele nos criou, por isso que quando ele se revela, ele fala antes do tempo. Ele fala da plenitude do tempo da vinda de Jesus. Porque ele criou. Olha o que Gálatas diz. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Gálatas 4, do versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus planejou tudo bonitinho e agiu de forma perfeita até a chegada do seu Filho. E mesmo quando os seres humanos desobedeceram, Deus estava lá comandando tudo, organizando tudo, para que, independente de qualquer coisa, a vontade dele seja feita e se cumpra. Para que aconteça exatamente do jeito que ele planejou. Então, o dia do nascimento de Jesus foi planejado por Deus, e ele disse isso. Teve uma vez que Deus falou para Abraão assim, para vocês verem que ele age no tempo. Abraão, eu vou fazer da sua descendência uma descendência numerosa. Foi assim que Deus falou para ele. Na nossa cabeça, a gente parece aquelas criancinhas, como a sua filha fala assim, vai ser hoje? É hoje? Aí Deus fala, não, vai passar gerações. Gerações passarão, mas será cumprida. 400 anos se passaram, Deus cumpriu. E Deus sabia que ele ia passar 400 anos. Porque ele planejou esses 400 anos. Para que a nação de Israel fosse libertada do cativeiro do Egito. Deus é perfeito. E o tempo dele é perfeito. Deus não atrasa em nada. Deus não atrasa em nada. E também não adianta em nada. Deus não atrasa em nada e Deus não adianta em nada. Ele é Deus. Deus age de forma perfeita
da forma que Ele deseja agir. Deus não é constrangido por nada a agir. Deus não é intimidado por nada a agir. Ele é Deus. Deus não é enganado por ninguém a agir. Por ninguém. Deus não é pressionado por nada a agir. Porque toda a dimensão do tempo, do espaço, da vida está nas mãos dele. Completamente nas mãos dele. Absolutamente tudo o que envolve a existência, seja humana, seja universal, está ali, sob o total controle, sobre o total domínio, sobre o seu senhorio, de forma absoluta. Irmãos, eu estou falando de Deus aqui. Vocês imaginam quando a gente chegar nas providências, nos milagres? Nós nem chegamos lá ainda. Vocês fazem ideia de que essa visão de Deus altera a nossa percepção de milagre, de providência, de cuidado, de bondade e de misericórdia? Tudo isso é mudado quando nós percebemos quem Deus realmente é. Então Deus, ele age no tempo, sim. E ele sabe o que é o tempo. Foi ele que criou. Ele sabe que nós contamos por segundos. Ele nos deu capacidade para fazer essa contagem. A contagem fomos nós que criamos. A contagem, os instrumentos de contar o tempo, quem criou foi a gente. O relógio foi a gente que criou. O calendário foi a gente que criou. Ele nos capacitou para isso. Certo? Então, por exemplo, sabe o tempo cronológico? A Bíblia chama de cronos mesmo. O tempo cronológico, esse tempo que é chamado de cronos na Bíblia, tem uma outra palavra que é... Tem um outro tempo, tem uma outra palavra que me fugiu agora, na língua grega também, o kairos. Né? Eles têm o kairos é mais uma questão de oportunidades, o tempo da oportunidade, está mais voltado para essa questão mais social e mais da vida. O cronos é mais o tempo cronológico, o tempo da natureza. Apesar que os dois às vezes são usados de forma intercambiável. Mas assim, todos eles foram Deus que criou. Toda a ideia de pensar em tempo está lá no plano de Deus. O instrumento para pensar isso fomos nós que criamos. O relógio aqui, quem criou foi o ser humano. Mas Deus o capacitou para isso. Amém? Mesmo se nós não tivéssemos relógio, agora seria noite. Acabou. Seria noite do mesmo jeito. Mesmo que a gente não falasse, seria noite. Tá bom? Porque isso tem a ver com a criação dele, que ele que criou. Tá bom? Mas nós aprendemos a fazer a contagem disso. Então, irmãos, Deus distingue os tempos de ignorância. Ele sabe os tempos em que, quando nós rejeitamos ele sabe isso. Olha, você me rejeitou por 20 anos. Quando você estava com 20 anos, 10 dias que você foi criado, que você nasceu, 2 horas e 4 segundos, naquele dia, você deixou de ser um rebelde. Tudo isso Deus conhece. Olha o que diz o Atos 17. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, tudo estabelecido por Deus. O conhecimento de Deus é sempre o hoje. Ele é sempre o eu sou. Ele nunca é futuro, passado. Ele é sempre o eu sou. Para Deus, o passado é hoje, o presente é hoje, o futuro é hoje. Mas na hora de se relacionar conosco, Ele sabe o que é hoje, o que é ontem e o que é amanhã. Ele sabe exatamente, perfeitamente. Na hora de lidar conosco, Ele sabe se você precisa de uma bênção hoje ou se você pode esperar um mês. Se assim Ele quiser. Sabe tudo. Ele sabe se Ele deseja que uma oração sua seja respondida ou Ele espera que você ore 2, 3, 4, 5 vezes para Ele responder porque Ele quer te ensinar alguma coisa.
Tudo isso ele sabe. Ele tem pleno controle do tempo. Então, irmãos, isso nos ajuda a não se desesperar. Teve uma vez que eu estava aconselhando um jovem que se desesperou. Porque era um período de desemprego mais alto e ele não conseguiu o seu primeiro emprego. Ele se desesperou com isso. A minha vida nunca dá certo, tudo dá errado para mim, eu não consigo nem um emprego. E aí eu falei desse Deus para ele. Se você crê no Deus Todo-Poderoso, o tempo do teu emprego vem. Se você crê que Ele é o Senhor do tempo, a hora certa Ele te concede a tua bênção. Temos que aprender a confiar. Temos que aprender a esperar o tempo dEle. Porque Ele é dono disso, não somos nós. Quanto tempo Jó sofreu? Muito tempo. Quanto tempo Davi esperou para ser rei? Mais de uma década. O controle de toda a temporalidade está nas mãos dele. Ele olha para a sua vida. Ele olha para a sua vida como o Senhor do tempo. Eu não sei se essa ilustração serve e dá para ajudar. Eu nunca fiz isso. Que eu me lembro, eu nunca fiz. Mas se fizer, vai ser isso que vai acontecer. Você pega aquele livro de história muito bacana, você se encanta com o personagem, só que você fala assim, eu estou curioso demais, eu vou ler o último capítulo. Aí você vai lá e lê o último capítulo. Quando você lê o último capítulo, você sabe o que aconteceu com o personagem, não é? Só que você fala assim, mas o livro é legal, eu vou voltar para ler. Aí você volta para ler. Aí você começa a ler a história e vê o personagem passando por um monte de coisa. Aí você fica, pode continuar, que vai dar tudo certo. Lá na frente vai dar tudo certo. Continua. Aí você vê dando um monte de coisa errado. E você está lá, não, fique em paz. Não desiste não. Não desiste não, que eu sei o final da tua história. É assim com Deus. Eu sei o final da tua história. Eu conheço qual será o final dela. Deus tem o controle completo da dimensão do tempo. Ele criou, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Irmãos, isso precisa ficar muito claro na nossa vida. Isso tem que ser uma verdade, um baluarte da nossa fé. Um baluarte. Somente Deus pode anunciar o fim desde o princípio, pois Ele está acima do tempo, Ele é Senhor. Isaías 46. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Agora, só para vocês perceberem que a nossa vida é diferente. Pastor, agora vamos entrar em nós, tá? Você é limitado, eu sou limitado. Nós somos humanos. Nunca seremos eternos no conceito absoluto como Deus é. Porque Ele é Deus. Isso tem a ver com Deus. Só Ele é atemporal. Nós não. Nós tivemos um início. Ele nos promete uma vida eterna. Mas para nós, a vida eterna envolve momentos. Para nós, sim. Inclusive no novo céu e na nova terra. Para nós, porque nós somos assim. Irmãos, se nós perdemos essa dimensão de um momento depois do outro, nós somos deuses. E nós nunca seremos deuses. Só há um Deus, soberano e criador. E é o nosso Deus. Então nós sempre vamos perceber. Será uma outra qualidade. Talvez não precise dos instrumentos. Tem não. É certeza que não precisa dos instrumentos. Porque a eternidade é uma outra qualidade de tempo. Mas para nós, tem uma ligação com a ideia de tempo. Nós não somos atemporais e nunca seremos. Porque nós somos humanos. Nós vamos sempre ter... Falei para
vocês, eu vou pegar algumas, para a gente concluir, eu vou ler o Apocalipse 21, 22, alguns versículos, vocês perceberem que lá no novo, isso aqui está falando do novo céu e da nova terra, tá bom? Que é o 21 e o 22 do Apocalipse. Quando a gente faz essas defesas, a gente pega alguns detalhes, né? Olha assim, olha. O 21, o 24 e o 26 diz assim, olha. As nações andarão mediante a sua luz. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Olha aí. Pessoas trazendo, reis trazendo a honra e a glória das nações para o rei. Estão trazendo, estão andando. Uma coisa está acontecendo depois. Lá no novo céu e na nova terra, é vida, irmãos, é vida de qualidade mesmo. Viu? É bênção de Deus. Todos nós queremos estar lá, que é coisa grandiosa. Mas nós sempre seremos limitados, mesmo no céu. Quando eu digo limitados, eu me refiro à limitação em comparação a Deus. Nós seremos, é nesse sentido, tá bom? Lá não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter nada disso. Nós teremos corpos glorificados. Nós seremos pessoas perfeitas. Porém, seremos humanos. Seremos pessoas. Com tudo que Deus planejou para o ser humano. Olha essa que vocês conhecem esse texto. No 22, quando ele fala da árvore da vida. No meio da praça da cidade, e de um lado e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês. E agora? Eu não sei qual vai ser o cálculo de mês lá. Mas é tempo. É eterno e está lá, de mês a mês, as folhas da árvore vai ser de cura para as pessoas. Então vai ter árvore e vai ter passagem de tempo. Porém, irmãos, é uma passagem de tempo sem fim. Então para nós, a eternidade tem a ver com o quê? Com esse passar eterno do tempo. Com esse passar. Uma pessoa disse uma vez que se você pegar uma pedra gigante, e você pegar um passarinho, e o passarinho começar a bicar essa pedra gigante, quando ele terminar de bicar essa terra, passa um dia da eternidade. Pode ser isso, certo? Mas ainda assim tem essa ideia de sequência. Então, um momento após o outro é sempre o nosso. Deus não. Vocês entenderam? Deus, na sua essência, não tem um momento após o outro. Mas ao agir conosco, ele percebe e ele age com um momento atrás do outro. Isso é a grandiosidade do Deus que nós servimos. Eu vou concluir dizendo que a duração do nosso tempo como cristão, servo de Deus, ela não tem fim. Então já não haverá noite, e não precisarão da luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. É o que Deus promete para nós. Então Deus promete para você e para mim uma vida abençoada, grandiosa, gloriosa para todo sempre. Irmãos, nós não precisamos mais do que isso. Isso para nós é mais do que a gente merece. E muito mais do que a gente merece. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que nós cremos. Espero que, diante de uma exposição como essa, você passe a confiar mais. Você passe a confiar mais nesse Deus que você serve. Você passe a ter um coração mais preenchido pela grandiosidade desse Deus. Eu citei o testemunho do jovem, ele conseguiu o seu primeiro emprego. Está bem, está trabalhando. No tempo de Deus, a porta foi aberta. E hoje ele está super tranquilo. O momento do desespero passou e serviu de aprendizado para confiar num Deus que supre todas as necessidades
daquele que crê.